Hello pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive de inglês durante esses meus 3 meses que eu tô daqui nos Estados Unidos. E enfim, são coisas que eu não aprendi na escola, embora algumas eu deveria, e outras talvez eu até tenha aprendido, mas eu não gravei, porque parece que tem hora que a gente tem que viver pra gravar aquele aprendizado. Enfim, eu estudei 2 anos e meio de CCAA, acho que foi tipo no final do fundamental e início do colegial. Depois, durante o colegial mesmo, eu estudei mais na escola mesmo, pra vestibular, essas coisas. E depois na faculdade, durante a faculdade eu cheguei a fazer um semestre numa outra escola que tem na minha cidade. Mas enfim, depois eu parei de fazer e eu comecei mais a assistir coisa em inglês e tentar aprender. E eu vim pra cá já com o inglês mais ou menos bom o suficiente pra me comunicar e eu tô tentando, como se diz, aperfeiçoar esse inglês. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é uma coisa que eu acho que deveria ser ensinada assim. Uma das primeiras coisas que a gente deveria aprender na escola, que é a pronúncia do T8, do TH. Eu sempre falei I think. E ninguém me corrigiu, gente. E o negócio tá tão incrustado, sei lá se essa palavra existe em português, na minha língua, que eu tô demorando a aprender a falar certo. Não é I think, é I think. Esse som que tem é uma mistura de T com F e você pega e coloca a língua assim no meio dos dentes, que parece que você vai cuspir na pessoa. E é um som difícil de ficar, da gente se acostumar, porque não existe em português. Mas é muito importante saber essa diferença, que às vezes você pensa assim, tanto faz, gente, se eles entenderem o que eu quero dizer. Sim, algumas vezes eles vão entender, mesmo se você dizer com o som de T ou F, que é o caso do tree. Todo mundo fala 1, 2, 3, 4, 5. E dependendo da situação, se você chegar num lugar e falar Can I have 3 coffees? Eles vão entender que você não tá querendo uma árvore de café, que você quer 3 cafés, porque é um contexto numérico. Mas não é tree, gente, é three. Tree é árvore. Então, é muito bom saber essa diferença. E mais uma coisa também, pra gente pode parecer que tanto faz falar. Que às vezes tem hora que você fala, gente, não estou entendendo o que eu quero dizer, né? Só que é igual o NH, o LH no português. Se a pessoa falar Aninha, Anina, criancinha, criancina, pra gente é totalmente diferente. É bem sutil, mas eles percebem a diferença. E também isso é importante porque tem nomes que tem o TH. Então, que nem, por exemplo, Kathleen. O apelido é Kath, não Cat. Isso pode soar completamente diferente pra pessoa que tá ouvindo. Que nem você chamar uma Gabriele de Gabriela. Que nem eu chamo Andressa, me chamar de Andresa. E essa palavra, que é o I think, é uma palavra que eu uso toda hora. O pior pra mim é quando eu vou usar essa palavra no passado. I thought. Eu acho mais difícil. I thought. E, antigamente, eu estava dizendo I thought. E I thought é outra palavra, que é o passado de teach. Ou seja, não tem nada a ver falar I thought com I thought. Dependendo da palavra, se você pronunciar errado, você vai estar falando outra palavra que não tem nada a ver, né? Então é muito importante saber, se você quer aprender inglês mais para se comunicar e se virar assim, até que tudo bem. Mas se você quer realmente falar certo, é importante se acostumar. Vai treinando e vai começando a treinar seu ouvido, porque eu já tô melhor pra falar o I think. Mas eu já percebi que o meu ouvido ainda tem hora que quando a pessoa fala alguma palavra, eu ainda penso que é com F. Essa é a primeira observação que eu queria falar. Prestem atenção e treinem bastante o TH. Eu, como fiquei muito tempo estudando, mas falando errado o TH, eu tô tendo essa dificuldade, então é uma dica. A segunda coisa que eu queria compartilhar, a segunda observação, é que uma coisa que o português é e o inglês não é, só que a nossa mente acostumou tanto que a gente fica tentando traduzir as coisas de maneira errada. O português é machista, o inglês não é. Então, por exemplo, você tem o seu pai, você tem a sua mãe. Os dois juntos a gente chama de quê? Pais. Você tem o seu irmão e a sua irmã. Os dois juntos a gente chama de quê? Irmãos. E no inglês? No inglês você tem o seu father, a sua mother. E os dois juntos? Parents. Você não fala fathers. Se você falar my fathers, eles vão pensar que você tem 2 pais mesmo, não que é um pai e uma mãe. E dentro de parents tem outra observação, porque parents é uma palavra que parece parentes em português. Mas no caso, em inglês, parents é apenas para o pai e a mãe. Se você quiser falar parentes, as outras pessoas, você usa a palavra relatives, que são as pessoas relativas a você, que também é uma tradução, também tem um pouco a ver, né? E voltando pro irmãos e irmã. Então você vai apresentar o seu irmão, a sua irmã, ou você vai perguntar para alguma pessoa, você tem irmãos? Você vai falar, do you have any siblings?
Porque se você perguntar, do you have any brothers? Se a pessoa tiver 10 irmãos, mas você perguntar se ela tem any brothers, ela vai falar que não tem, porque você perguntou brothers. Se você quer saber se a pessoa tem irmão ou irmã, independente do sexo, você tem que falar siblings. Que é uma palavrinha meio chatinha de se pronunciar, mas enfim. Boy and girl. Mesma coisa. Se tem um grupo só de meninas, você vai falar oi meninas. Se tem um grupo só de meninos, você fala oi meninos. Se tem um grupo de 10 milhões de meninas e um menino, o que a gente fala em português? Oi meninos. E aqui, se for só de meninos, você vai falar hi girls. Se for só de meninos, você vai falar hi boys. Se tiver menino e menina misturado, você já não vai usar nenhuma palavra nem outra. Você vai usar alguma coisa tipo... Então, é muito importante ter essa noção pra não ficar esquisito. Tô abrindo uma outra observação. Girl é uma palavra que a gente aprende, é uma das primeiras palavras que se aprende até em escola, tipo, inglês de escola pública que eu aprendi. E, mais uma vez, é uma palavra que eu sempre falei errado e eu nunca soube, nunca ninguém me corrigiu. Eu sempre falei girl. Então, girl é uma palavra difícil também. Esse é um exemplo que eu fui corrigida por uma menininha de 3 aninhos. Eu tava conversando com um adulto e eu usei essa palavra, falei girl. Aí ela pegou e falou, why are you saying girl so funny? Eu falei, eu nem sabia, né? Uma coisa positiva é você conviver com crianças, porque as crianças, elas não têm dó, elas te corrigem. Os adultos, às vezes, ficam sem graça de te corrigir, ou às vezes eles entendem e ignoram o erro. Às vezes também acham que você vai achar ruim, enfim. Essas foram as minhas primeiras observações, lições que eu aprendi, espero que tenha sido útil pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você quiser mais vídeos sobre o assunto, foi tipo um diário de aprendizado, né? Até o próximo vídeo. XOXO!